dos pais. Mas nós temos um entendimento que nós temos um pai que ele é infalível. E que a Bíblia nos diz que nós somos a coroa desta criação. E aqui nesse livro de Provérbios, diz que a coroa dos pais são filhos dos filhos. A gente ouve muito por aí dizer que a avó é pai duas vezes. Avó, avô. Ouve-se também dizer que o avô estraga os netos por conta da educação. Mas se você for analisar o livro de Provérbios, todos os conselhos, os ensinamentos do sábio Salomão, é para que o filho obedeça os ensinamentos dos pais, as instruções e as correções também. Então o nosso Deus, ele é um pai amoroso, ele é um pai que a Bíblia diz que não houve outro amor igual ao dele, mas que também nós precisamos saber é que o nosso Deus, ele nos ama e ele nos corrige também. E a correção do Senhor, ela é necessário que a gente a aceite. Um pai que corrige é um pai que quer nos colocar no caminho bom, numa direção certa. Eu estava meditando essa tarde no livro de Provérbios como um todo, e lembrei de uma palavra que foi até lida ontem em Lagoinha, no capítulo 12 de Provérbios, no versículo 1, diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, ele é um bruto. Bruto é aquele que não quer ser domesticado, aquele que não quer ser tratado. E todos nós na presença do Senhor, nós queremos ser preparados para subir para a glória. Então que neste culto, eu até fiz o banner, culto do Dia dos Pais. Mas que esse culto, ele não é para os nossos pais terrenos. Como todos os cultos, mesmo sendo culto com uma temática, o verdadeiro propósito do culto nunca é para homens. O propósito do culto tem que ser voltado sempre para Deus. Então eu propositadamente coloquei culto do Dia dos Pais. Porque o Pai nosso, que é merecedor desta adoração e deste culto, é o nosso Deus. Nós celebramos como humanos, nós celebramos o nosso pai físico, o nosso pai biológico, o nosso pai carnal. Nós comemoramos porque nós o honramos também. Mas o propósito do culto é para adoração a Deus. Você tem um pai que está vivo e que te guarda e que cuida de você e que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Eu quero convidar você a se colocar de pé para nós pedir que o nosso Deus venha receber o nosso culto nesta noite. Amado Deus, Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pelo Senhor ter nos feito tornar teus filhos, ó Pai. O Senhor nos comprou com preço de sangue, Pai, na cruz do Calvário, e nos deu o direito de poder te dizer que tu és o nosso Pai, de poder te chamar de Paizinho querido. E nesta noite nós nos colocamos diante do teu altar, Pai, como adoradores, como filhos que te adoram, e queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai, nós reconhecemos que somos dependentes de ti, Paizinho, e nós como filhos nessa noite, queremos te oferecer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Nós declaramos que os nossos pais biológicos, Pai, nós os honramos e respeitamos, mas nós temos a Ti, Senhor, como Pai Supremo, um Pai que nunca nos abandonou, um Pai que nunca nos deixou órfãos, um Pai que tem cuidado de nós todos os dias. E a Ti, Pai, nós rendemos louvor, glórias e honra nesta noite. Oferecemos este culto inteiramente a Ti, Pai. Que o Senhor tenha liberdade para fazer neste lugar, conforme te agrade. Se o Senhor quiser mandar uma brisa, Senhor amado, soprar neste lugar, Senhor, com um vento do Teu Espírito Santo,
trazendo cura, trazendo libertação. O Senhor tem essa liberdade para fazer conforme te agrade neste lugar. A palavra, Senhor, está contigo. O Senhor é o dono desta casa, Senhor. Nós somos apenas instrumentos em tuas mãos. Eu quero te pedir uma bênção sobre a vida de cada homem, de cada mulher que por esta porta já adentrou. Por aqueles também que estão a caminho dessa casa de oração, Pai. Que nada nos impeça de vir a este lugar alto para te adorar, Senhor. O Senhor, Pai amado, Pai querido, os traga em segurança. Vai de encontro também àqueles que estão nas suas casas, ó Pai, impossibilitados de virem ao teu santuário, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoa, Senhor amado, os irmãos, ó Pai amado, que não poderão vir, Senhor, em nome do teu Filho. Abençoa também os moradores desta cidade, Senhor. Entra em cada casa de Água Branca, Senhor. Abençoa, Senhor amado, a cada família e recebe este culto nessa noite que é para ti. É a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quero convidar a irmã Grace Ivone, que vai estar adorando ao Senhor com 2 hinos em nome de Jesus. Tá. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, amados? Muitas vezes, amados, nos acontecem coisas em nossas vidas e nós ficamos a questionar o porquê nós servimos a Deus. Só que nós sabemos que os planos do Senhor para com nossas vidas, eles são perfeitos. É plano de paz, plano de salvação. E o título desse louvor tem como plano perfeito. Porque os dias turbulentos ele vem, mas nós devemos confiar no Senhor e nos apegar cada dia mais e mais com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, igreja. Adorar o nosso Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Aleluia. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar.
a seta do mal não vai te abater. Deus está cuidando de você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Refúgio e fortaleza é o Senhor, teu porto seguro em tempo de dor. Nem mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Do teu lado tem anjos armados, com a missão de proteger o salvo. Você é um privilegiado, então ouça esse conselho. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem o plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Aleluia. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Aleluia. Agora vamos louvar um louvor que diz: eu vim te adorar. Hoje nós não viemos pedir nada ao nosso Deus, somente adorar. Amém? Hoje eu vou na casa de meu pai. Não quero pedir nada, eu vim só adorar. Aprendi que sua vontade é perfeita e agradável para os seus. Tudo está em suas mãos. Quero silenciar minha voz para ouvir o que tu tens a me dizer. Hoje eu vim só adorar. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. É o melhor que tenho hoje pra te entregar. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. Não tenho nada a pedir, somente te adorar. Hoje eu vou na casa do meu pai. Não quero pedir nada, eu vim só adorar. Aprendi que sua vontade é perfeita e agradável para os seus. Tudo está em suas mãos. Quero silenciar minha voz para ouvir o que tu tens a me dizer. Hoje eu vim só adorar. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. É o melhor que tenho hoje pra te entregar. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. Não tenho nada a pedir, somente adorar. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. É o melhor que tenho hoje pra te entregar. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. Não tenho nada a pedir, somente adorar. Eu não adoro pelas maravilhas que
fazer. Eu aprendi a te amar, mesmo ainda sem te ver. Eu aprendi o quão amado fui antes de nascer. E o melhor de mim quero hoje te oferecer. O meu melhor quero hoje te oferecer. E a igreja veio fazer o quê? Eu vim te adorar, eu vim te adorar. Não tenho nada a pedir, somente te adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ouvir também nesta noite uma reflexão com o irmão Mardones. Cadê o irmão Mardones? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É um motivo de grande alegria de poder hoje estar aqui na casa do Senhor e poder trazer uma porção maravilhosa da sua vida, que é a palavra dele, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Salmos, diz a palavra de Deus, em Salmos 33, versículo, a partir do versículo, glória a Deus, 33, 11, até o 22, amada igreja. Diz a palavra de Deus: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Aleluia. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aleluia.
Meu amado, esse salmo demonstra a total grandeza de Deus. E o que Deus quer que a gente faça é isso, que a gente espere nele, que a gente confie nele, que a gente olhe para ele. Eu creio que vocês sabem a história de Davi e Golias, que quando Davi foi enfrentar Golias, um gigante mais ou menos de uns 3 metros de altura, ele não olhou para o tamanho do gigante Golias, mas ele olhou, os olhos dele estavam voltados para Deus. E com apenas uma pedra, ele foi contra o gigante. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não confiou na sua destreza, pois Davi era um atirador de funda excepcional. Mas ele não confiou apenas em sua destreza, mas ele colocou toda a sua confiança no Senhor. E isso é o que Deus quer que a gente faça, que a gente coloque a confiança não em cavalos que têm força, não em armas de fogo, mas que nós venhamos colocar nossa confiança em Deus. Porque se Deus não nos guardar, quem nos guardará? Se Deus não nos livrar, quem nos livrará? Às vezes eu fico pensando assim, eu estava deparando e, Senhor, eu comecei a pensar, por que tu não guardou daquele assalto? Mas ele pode ter levado um celular, mas ele não tocou na minha vida e nem da minha esposa. Às vezes a gente pensa que o livramento de Deus é maior, porque não saiu nenhuma palavra de ruim contra nós. Levou algo, um objeto que pode voltar, a gente pode conseguir outro, mas a nossa vida, quem pode? Então, a gente tem que confiar no Senhor, independentemente, meu amado, o que você está passando ou enfrentando. Eu não sei o que cada um de vocês tem passado, vocês também não sabem o que a gente tem passado, nenhum de nós sabemos, às vezes, a não ser se a gente chega e conte um para o outro, chega e conte para o pastor o que a gente está passando. Mas eu sei de uma coisa, Deus conhece cada um de nós, dos pés à cabeça. A nossa mente, Deus conhece toda. O nosso coração, Deus conhece todo. Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe a sua angústia, a minha. Mas confia no Senhor de todo o teu coração, espera nele e o mais Ele fará. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo muitas vezes, amado, ele pode tocar nas nossas coisas materiais, mas a nossa salvação, naquilo que nós temos de mais precioso, ele não nos toca, ele não toca na nossa vida também. O que aconteceu com o irmão Mardoni e a irmã Grace essa semana, aconteceu conosco quando nós morávamos nessa casa aqui do lado, né, que entraram e roubaram várias coisas nossas, e que às vezes no momento a gente é levado a pensar exatamente isso que o Mardoni falou, mas Deus, por que estou na tua presença e por que aconteceu isso, né? Natural do homem. E muitas vezes, amado, isso nos leva a pensar e a entender o cuidado que Deus tem para conosco. Na época que, se nós houvéssemos estado dentro de casa, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Se o Mardoni o ladrão tivesse tido uma outra reação, podia ter feito uma outra situação acontecer, mas Deus poupou a vida deles, e por isso nós somos eternamente gratos a Deus, né? E é isso que a gente tem que estar fazendo, agradecendo a Deus cada dia pelo fôlego de vida que Ele nos concedeu.
Amém? Eu quero convidar a irmã Ilma para estar adorando ao Senhor com mais um hino. E enquanto a irmã Ilma adora ao Senhor com este hino, você vai adorar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está no nosso barco? Quem está no seu barco? Aleluia. Glória a Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele te socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele te socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Às vezes, nós esquecemos quem está no nosso barco, que ele está no nosso barco.
que Ele é o nosso advogado, que Ele é quem nos cuida, quem nos guarda. As circunstâncias fazem com que venhamos esquecer que Ele está com nós. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus agora. Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Eu vou estar ministrando exatamente sobre esta temática do barco dos discípulos em meio à tempestade. Na minha Bíblia, no versículo 22, a mensagem está com o tema: Jesus anda por cima do mar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Amém? A palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, queridos? Amados, nós vamos estar ministrando nesta noite uma mensagem sobre o ministério de Jesus, o tratamento que ele teve com os seus discípulos. Existem vários heróis nacionais, heróis internacionais, que a gente aprende lendo a história deles. Se eu perguntar para os irmãos, por exemplo, um herói nacional, o ícone das Fórmula 1, todo mundo sabe que o Ayrton Senna herdou essa coroa. O rei do futebol, Pelé, e por aí vai. E existem
livros relatando a história desses homens, como eles chegaram na sua carreira, na sua trajetória. E nós temos um livro que nos traz a biografia de Cristo. As Escrituras, elas contêm 4 evangelhos que nos traçam a história de Cristo aqui nesta terra, e com um propósito, não só de nos informar, mas com o propósito de que nós, meditando nessas palavras, a gente encontre força e direção para a nossa caminhada. São 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, apenas 2 dos evangelistas faziam parte dos discípulos de Jesus. Somente Mateus e João tiveram esse privilégio de ser discípulos dele, de andar junto com ele. Somente os 2 tiveram o privilégio de, quando estar contando a história, dizer: eu vi o paralítico andar, eu vi Jesus multiplicar, eu vi Jesus fazer isso, eu vi Jesus fazer aquilo. Eles tiveram este privilégio e eles contam essa história pelo que viram. E os outros 2, pastor? Marcos e Lucas, eles não foram discípulos de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Marcos, ele teve um privilégio. Esse Marcos evangelista, o nome dele era João Marcos, e ele teve um privilégio que nenhum dos outros tiveram. João Marcos, ele era filho de Maria, Maria que era a dona da casa aonde aconteceu a última ceia de Cristo. Ali nasceu a primeira igreja em toda a história da humanidade. A primeira igreja cristã nasceu na casa de Marcos. Na casa de Marcos foi aonde os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Ali eles estavam reunidos quando desceu o Espírito Santo sobre eles. Marcos teve esse privilégio que nenhum outro dos discípulos tiveram. Pastor, e Lucas? Lucas não teve o privilégio. Quando Lucas nasceu, Jesus já havia concluindo o seu ministério como homem aqui nesta terra. Então eles 2 contam pelo o que eles ouviram, mas mesmo assim não diminui a fidelidade das Escrituras, traçando a história desse Jesus que eu quero falar para você nessa noite. Um Jesus que teve uma responsabilidade na história de conduzir uma humanidade que estava afastada de Deus. Jesus teve a responsabilidade de nos unir novamente com esse Pai. E Jesus, ele é apresentado nos evangelhos como uma pessoa que teve características que ninguém mais teve. A primeira característica de Jesus, que só Jesus teve, que ninguém mais teve, a primeira é: ninguém jamais falou como Jesus falou. Você pode pegar o mais eloquente dos homens, pode ser poliglota do jeito que for, pode falar bonito. A Bíblia nos diz, queridos, que os soldados foram ali prender a Jesus. E quando eles chegaram, ficaram do lado de fora do templo, esperando Jesus sair. Mas enquanto eles estavam ali, eles estavam ouvindo a pregação de Cristo.
Os historiadores dizem que aqueles soldados, eles começaram a tirar o elmo da cabeça, a couraça, as suas espadas, colocaram de lado e desistiram. Voltaram para os seus senhores que já estavam esperando o Cristo preso. E quando eles questionam aquele soldado: cadê o preso? Nós não o prendemos. Por quê? Porque nós nunca ouvimos ninguém falar da maneira como ele falou. Jesus, ele tinha e tem palavras de vida eterna. Ninguém mais poderia e pode falar palavras que confortam o nosso coração da maneira que Jesus fala, porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe o que nós almejamos, e só Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Somente Ele pode falar palavras agradáveis que nos levam, nos conduzem à nossa salvação. Ninguém mais nessa terra tem uma palavra apropriada para nós como Jesus Cristo. Os nossos amigos, eles podem agradar o nosso ego, mas Jesus, ele fala a nossa alma. Ninguém nesta terra pode preencher esse vazio de Deus que existe dentro de nós. Os homens foram convencidos não pela eloquência de Jesus, mas aqueles soldados foram convencidos porque o Espírito de Deus ministrou o coração dele. Não são palavras bonitas que nos convencem, não é um discurso preparado que fala ao meu e ao seu coração, não são palavras decoradas, frases de efeito. O que fala ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A segunda característica de Jesus: Jesus olhou para nós como ninguém jamais olhou. É interessante essa característica de Jesus. Quando eu olho para você, ou você olha para mim, a gente enxerga só a carcaça, só o que está por fora. Você olha daí, você vê o pastor Pedro, baixinho, ainda barrigudo por pouco tempo. Eu olho para você e vejo do jeito que você está, exteriormente. Mas Jesus, ele nos olha diferente. Ele enxerga nós por fora e ele nos enxerga por dentro também. A Bíblia nos fala de um relato de uma mulher que foi pega em ato de adultério. E Jesus está ali à beira da praia. A Bíblia nos diz que ele estava escrevendo naquela areia. Os olhos dele estavam voltados para aquilo que ele estava escrevendo. E os delatores daquela mulher, eles chegam até Jesus. E Jesus continua escrevendo. E eles dizem: esta mulher foi pega em ato de adultério, e pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E o que o Senhor diz? A Bíblia nos diz que ele continua escrevendo, olhando para aquilo que eu estava escrevendo. Quando Jesus volta o seu olhar para aqueles homens, ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O olhar de Jesus era como se estivesse dizendo para eles: quem de vós está sendo digno de apontar para ela? Jesus olhou com um olhar que somente Ele pode olhar, com esse olhar de justiça. A Bíblia nos diz nesse relato que do mais velho para o mais novo começaram a pegar as pedras que traziam nas mãos e jogarem fora, porque não há nesta terra um justo sequer. Esse foi o olhar de Jesus. Jesus olhando com justiça,
porque ele conhece o que estava no interior daqueles homens, e ele sabe o que está no meu e no seu interior. A Bíblia diz um outro momento, que Jesus, falando para Pedro com que tipo de morte haveria de morrer, Pedro diz: olha, Senhor, eu estou preparado para ir até a morte contigo. E Jesus diz: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês, eu que não deixei, Pedro. E ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Quando Jesus foi preso, amado, a Bíblia diz que Pedro passou a seguir a Jesus de longe. E de longe, Jesus olha para Pedro, e o olhar de Jesus não era um olhar de condenação, dizendo: eu não te disse. Porque eu e você, quando nós avisamos alguém acerca de alguma coisa, e esse algo acontece, o natural nosso é dizer: bem que eu te avisei. É ou não é? Mas o olhar de Jesus foi: Pedro, não se apavore. Eu sei que você errou, mas eu sei também que daqui a pouquinho você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai começar uma nova história na tua vida. Você vai começar uma nova história levando para a minha igreja. Sabe por quê? O olhar de Jesus não está limitado a este físico, a este tempo presente. Jesus consegue enxergar o que está lá na frente. Ninguém nessa terra olha como Jesus nos olha. A gente olha e consegue ver só o hoje. Jesus está lá enxergando lá no presente. Uma outra característica de Jesus, já vou entrar na mensagem, queridos, é que para você entender eu tenho que fazer uma introdução. Uma outra característica de Jesus, ele foi o maior vendedor de sonhos, como ninguém nessa data de hoje, até a data de hoje, pode ser. Como assim? Jesus, ele pega 12 homens para ser seus discípulos, homens que eram considerados como nada, eram pescadores, cobradores de impostos, homens que para a sociedade era considerado um lixo, só dava para ser aquilo na vida, não prestava para mais nada. E Jesus só sai de um por um dizendo: vem, segue-me, porque eu vou fazer de você pescador de homem, eu vou mudar a história da tua vida, eu vou transformar a tua vida. Era Jesus convidando os que a sociedade jamais convidava. E Jesus agora, ele pega esses 12 que ninguém dava nada por eles, e ele diz: eu vou ensinar vocês a como vocês vão se tornar ganhadores de alma. E é essa mensagem que eu quero ministrar para você nessa noite. Como eu posso me tornar num ganhador de almas? Repita comigo: como eu posso me tornar num ganhador de almas? Nós já vamos falar sobre isso. A Bíblia nos diz, queridos, nos capítulos, nos versículos que nós lemos, que Jesus, ele estava com seus discípulos aqui, e ele chega à beira do lago, uma grande multidão o apertava, e ele diz: olha, discípulos, eu não vou pedir a vocês. Jesus não pede aos discípulos que passem para o outro lado. A Bíblia diz que ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Aqui eu encontro o primeiro passo, o primeiro segredo para nós nos tornar um grande ganhador de alma. Nunca questione a maneira que Jesus está querendo trabalhar. Eu não vi em nenhum momento a Escritura falando que os discípulos perguntaram: Senhor, e como é que o Senhor vai chegar até lá se nós vamos no barco? O Senhor vai de quê? Aqui não está relatado.
Eles não questionaram, porque eu e você, nós não podemos questionar o nosso Criador. A maneira que Ele vai trabalhar, Ele sabe. Pastor, mas às vezes eu já perguntei como é que Jesus vai fazer para ganhar o meu filho, para ganhar o meu esposo, para ganhar o meu parente. Meu irmão, isso aí é com Deus. A nossa responsabilidade como ganhador de alma é pregar o Evangelho. A responsabilidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então vamos dizer, eu aprendi que eu não posso questionar a maneira do mestre trabalhar. A primeiro aprendizado é logo esse. E a Bíblia diz que eles atravessaram, eles entraram no barco. E na quarta vigília da noite, eles já estavam no meio do mar. E uma tempestade se levanta. O vento começa a soprar. E esse vento, ele era o quê? Contrário, não é isso que diz na Escritura aí? O vento era contrário. O barco que os discípulos estavam usando, queridos, ele era um barco que ele tanto podia ser usado como remo, com 4 remadores, como também poderia ser usado com uma vela, um tecido que era içado, que era levantado, e o vento soprava. E aqui, neste versículo, eu aprendo que eles não estavam usando a vela, porque se eles estivessem usando o tecido, o barco ia para onde? Para trás, que o vento era o que? O contrário. Eles estavam querendo ir para frente e o vento estava indo para trás. Eles fecham a vela e vão, remando. Eram 4 remos. Quantos discípulos eram? 12. Então 4 remam e 8 intercedem. Segundo aprendizado, enquanto as pessoas estão indo, existe uma igreja em intercessão para que almas se rendam aos pés do Senhor Jesus. A pergunta agora é: nós temos intercedido pelos que vão? Nós temos intercedido pelos que estão à frente? Porque enquanto eu estou intercedendo, eu também estou sendo um ganhador de alma. Eu estou tendo o meu ministério exercitado. Os discípulos estão remando. O vento era contrário. Qual que é o propósito do vento contrário? Fazer com que volte para trás. Eu falei aqui que Jesus, ele é o dono do nosso presente. Ele que sabe que está no presente. Então vamos aprender o negócio. O nosso passado, quem está de olho no nosso passado, sabe quem é? Satanás. Quem está de olho no nosso presente, sabe quem é? Somos nós que estamos preocupados com o agora. Mas a Deus pertence o nosso futuro. Satanás, ele tenta fazer com que a gente volte para trás, para ficar lembrando do nosso passado. Mas Deus está de olho no nosso futuro, dizendo: ei, eu tenho planos, eu tenho projetos para você lá na frente, eu conto com você lá na frente. Esse é o plano de Deus. Mas os discípulos, não pararam de remar. O vento contrário e eles remando. E os 8 intercedendo, remando e intercedendo, remando e intercedendo, porque o nosso barco, existe alguém que está no controle dele, e esse alguém é Jesus Cristo, e não há Satanás que faça Jesus desistir do propósito de guardar a sua igreja. A Bíblia nos diz que o dia amanhecendo, Jesus foi ter com os discípulos, andando por sobre as águas. Os discípulos passaram a noite remando, queridos. Presta atenção numa coisa. Os discípulos passaram a noite todinha remando, e eles conseguiram chegar só no meio do mar. Só na metade. Jesus termina a sua oração de madrugada e vai andando. Andando, Jesus chegou primeiro do que quem foi? Remando. Sabe por quê? Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. Diga comigo: como ganhador de alma, eu preciso entender que Jesus
não chega atrasado, ele chega na hora certa. Quando Jesus chega, os discípulos se assustam, se espantam. Era tipo assim: como é que houve? Como pode ele chegar nesta hora? Como pode isso acontecer? Só que eles pensam que era um fantasma, porque era sobrenatural. As pessoas dizem por aí que fantasma é coisa sobrenatural. Era espantoso. E Jesus diz: olha, não tem mais, homens de pequena fé, sou eu. Não temas. Ah, pastor, mas minha fé está desse tamanho. Não temas. É Jesus que está no controle. É Jesus que está no meio da situação. E Ele resolve. Aí Pedro, que era o mais ousado: Senhor, se é Tu mesmo, permite que eu vá até o Senhor. Então vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco e ele começa, a andar sobre as águas também. Porque quando nós estamos obedecendo ao Senhor Jesus, Ele diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Imagine fazer coisas iguais ao que Ele estava fazendo. Parece que eu estou vendo a cena: Jesus Cristo andando e Pedro também andando. Só que Pedro, ele era o quê? Homem, carnal, como eu e você. A Bíblia diz que ele começou a reparar pela força do vento. Ora, o caba estava dentro do barco, o vento estava soprando muito mais do barco e balançando, mas quando o vento bate nele, ele começa a ter medo da força do vento. Quando ele estava agitando o barco, havia os outros companheiros ali. E aqui eu quero tirar mais um aprendizado para nós. Quando o problema está acontecendo com nós, a gente compreende a real situação. Às vezes a gente está conversando com o irmão está contando um problema dele, a gente diz assim: eu imagino. A gente imagina, mas a gente não sabe. Ou então, quando a gente está contando o nosso problema para alguém, a gente pensa que o nosso problema é o pior de todos. Pedro só entendeu quando ele estava dentro da situação. O vento começou a soprar, bater forte contra ele, e ele foi olhar na força do vento. Quando ele olha para a força do vento, quando ele tira o olhar de Jesus, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Ele começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele tem um entendimento: ei, eu posso pedir por socorro. Eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um mestre que está no controle de toda a situação. E ele clama por Jesus. O clamor de Pedro, que a Bíblia relata aqui, foi: salva-me, Senhor. É o versículo de número 30, na parte C. O clamor de Pedro foi por salvação. Salvação. É isso que nós precisamos clamar, por salvação de almas. Nós não precisamos clamar por carro, por casa, por apartamento, por bens materiais. Não. Isso são consequências da nossa obediência a Deus. O nosso propósito de oração tem que ser para nos tornar pessoas melhores. O nosso propósito de oração tem que ser por salvação, mas orar por propósito firme, de salvação, de restauração. Deus, muda a minha vida, Senhor. E isso está se tornando difícil nos nossos dias, queridos. Nas nossas igrejas cristãs, é campanha de prosperidade, é campanha de portas abertas, mas a gente não escuta um propósito de campanha por salvação de almas. É o 7 mergulho do Jordão para receber a cura.
Mas cadê os 7 mergulhos do arrependimento? Cadê os 7 mergulhos do quebrantamento de coração? Você já percebeu? Alguém viu já um tipo de campanha desse? Não. O maior propósito de Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, era a salvação. O propósito de Jesus não mudou. Quando Jesus vê que Pedro está afundando, Jesus estende a mão para ele e diz: homem, por que tu duvidou? Pedro estava num processo de aprendizado junto com os outros discípulos. Pedro estava aprendendo, e a pergunta de Jesus foi: por que tu duvidou? Tu estava indo bem. É como se Jesus estivesse falando para nós hoje: olha, vocês estão indo bem, não duvide, vai dar certo, você vai chegar lá, você vai ser um ganhador de almas, não duvide. A dúvida fez com que Pedro estivesse afundando. A Bíblia diz que Jesus pega, e Pedro não voltou a caminhar, mas Pedro entrou com Jesus dentro do barco. E a Bíblia diz que quando ele chega dentro do barco, o vento se aquieta. Eu sempre preguei, queridos, que a igreja do Senhor, ela representa hoje a arca de Deus nessa terra. E esse lugar é um lugar seguro. Quando você entra na igreja, você está entrando na arca de Deus. É como se essa igreja, esse templo, e quando eu falo esse, não é só relacionado à Igreja Batista Nacional de Água Branca, mas eu falo da igreja de Deus espalhada pelo mundo inteiro, aonde existe um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja é este barco. E quando Jesus conduz, porque é Jesus que conduz as pessoas até o barco, é Jesus que traz aqueles que haverão de ser salvos para a igreja, através da pregação da palavra. Quando eles entram dentro do barco e entendem o barco como igreja, a Bíblia diz que o vento se acalmou, e eles reconhecem a presença bendita do Senhor Jesus e declaram: aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. As pessoas só vão conseguir reconhecer a Cristo como Filho de Deus quando eu e você o trouxermos para o barco e apresentá-los ele para Jesus. Pedro chega com Jesus, e a Bíblia diz que aqueles que estavam no barco reconheceram que verdadeiramente ali era Cristo. As pessoas vão entrar por essa porta trazida por você e vão reconhecer que Cristo está neste lugar. Você vai se tornar, eu quero declarar em nome de Jesus, que você vai se tornar um ganhador, uma ganhadora de almas para o reino de Deus, na sua simplicidade, porque Jesus não está preocupado com coisas espetaculosas, não, é na simplicidade. Jesus não está preocupado se você fala o português correto ou não, Ele está preocupado se você tem convidado pessoas para vir ouvir a sua palavra. A palavra de Deus é simples. O Evangelho do Senhor, se você for meditar nele, são coisas simples. Jesus pregou coisas simples, porém profundas, no tocante à salvação. Amém, queridos? Eu já passei 9 minutos do horário, mas é para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amanhã às 7 horas, nós estaremos aqui no culto de oração. Quinta-feira, às 7 horas, nós estaremos aqui
no culto de louvor e adoração, e no domingo, mais uma vez, às 18h30, o culto da família, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Estenda sua mão para receber a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Que todos digam: está encerrado em nome de Jesus.